E na comparação de hoje, quando você procura celulares baratos numa faixa de preço abaixo dos R$ 1.000, você vê que a linha Redmi oferece alguns celulares bons e baratos que vale a pena você dar uma olhada. Hoje a gente vai ver dois deles, que é o Redmi 10C e o Redmi 12C. E também a gente vai ver se teve uma evolução do Redmi 12C comparado ao 10C. Tanto o Redmi 10C quanto o 12C foram lançados em 2022. E os links deles estão na descrição, então caso queira saber mais deles é só clicar. E começando pelas dimensões, o 10C conta com 16,96 cm de altura, 7,65 cm de largura, 0,82 cm de espessura, pesando 190 gramas. Enquanto que o 12C conta com 16,87 cm de altura, 7,64 cm de largura, 0,87 cm de espessura, pesando 192 gramas. E a última versão do sistema operacional no Redmi 10C está com Android 12 MIUI 13, como também o Redmi 12C utilizando Android 12 MIUI 13. Já na parte de processador, o 10C conta com um processador octa-core, sendo 4 núcleos com 2.4 GHz Kryo 265 Gold e 4 núcleos 1.9 GHz Kryo 265 Silver, enquanto que o 12C conta com um processador octa-core, sendo 2 núcleos com 2 GHz Cortex A75 e 6 núcleos com 1.8 GHz Cortex A55. E o chipset que acompanha o 10C é o Snapdragon 680 4G, enquanto que com o 12C ele conta com o MediaTek Helio G85. Olhando mais para a CPU, a gente já viu que eles têm 8 núcleos, a frequência do 10C é um pouco maior, com 2.4 GHz. Já no tamanho de semicondutor, o 10C é mais eficiente, com 6 nanômetros, contra 12 do Redmi 12C, e já na parte de benchmarks, tanto no AnTuTu quanto no Geekbench, o Redmi 10C foi superior. Já na parte de GPU, o Redmi 10C traz uma GPU com Adreno 610, com uma frequência na GPU de 1100 MHz, enquanto que o 12C traz um processamento com Mali G52 MC2, com uma frequência na GPU de 1000 MHz. Já na parte de memória RAM, o 10C conta com uma memória do tipo LPDDR4, contendo versões de 3 ou 4 GB de memória RAM, enquanto que o 12C traz uma memória com LPDDR4 também, contendo versões de 3 ou 4 ou até 6 GB de memória RAM. Já em armazenamento interno, o 10C conta com uma memória com FS 2.2, contendo versões de 64 ou 128 GB de memória interna, enquanto que o 12C conta com uma memória interna com eMMC 5.1, contendo versões de 32 ou 64 ou até 128 GB de memória interna. Já na parte de memória externa, o 10C pode ter um microSD com até 512 GB de memória, enquanto que o 12C pode ter um microSD com até 1 TB de memória externa. Já na parte de display de tela, tanto o Redmi 10C quanto o 12C contam com uma tela com 6.71 polegadas, e os dois celulares também contam com uma resolução parecida, em HD+, 720 pixels. E a densidade de pixels deles também são iguais, com 268 pixels por polegada, e o tipo de tela utilizado também nos dois celulares também são iguais, com uma IPS LCD. E a taxa de atualização dos dois também são iguais, contando com 60 Hz. Já na parte de câmera, o Redmi 10C apresenta duas lentes na sua câmera traseira do celular, sendo uma lente principal com 50 megapixels e uma abertura focal de 1.8, que é uma abertura que se refere a uma foto com uma melhor exposição à luz, o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. Como também o Redmi 12C, contando com uma lente principal de 50 megapixels e abertura focal de 1.8, e um sensor de profundidade com 0,08 megapixels, uma abertura focal de 2.4. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas lentes, e quando a gente fala no tamanho de sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos que você consegue tirar, tanto o 10C quanto o 12C conta com quase 1/3 de polegada. E a resolução das fotos, tanto do 10C quanto do 12C, é de 8.165 por 6.124 pixels. E a câmera frontal do Redmi 10C conta com 5 megapixels, com uma abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor não mencionado. Como também o 12C, com uma frontal de 5 megapixels, uma abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor não mencionado. Já na parte de gravação, eles também se igualam, então o Redmi 10C ou 12C conta com uma gravação em Full HD, 1080 pixels. E a gravação deles em Full HD pode ser feita a 30 fps, e quando a gente fala na câmera frontal, os dois celulares conseguem gravar em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria,
Redmi 10C traz uma bateria com 5.000 mAh, com uma potência máxima de carregador de 18 watts, enquanto que o Redmi 12C conta com uma bateria com 5.000 mAh, com uma potência máxima de carregador de 10 watts. E o sensor de impressão digital no 10C fica na parte lateral do celular e também algumas versões dele podem conter o NFC, enquanto que o 12C conta com um sensor na parte traseira do celular e também algumas versões dele podem conter o NFC. Já sobre proteção de tela, o Redmi 10C traz uma proteção com Gorilla Glass 3, enquanto que o 12C não mencionou sua proteção. E se você está gostando desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque isso ajuda o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos comparativos para você. E continuando na parte de jogos, o Redmi 10C no Free Fire consegue rodar no Ultra a uns 59 FPS, como também o 12C conseguindo rodar no Ultra a uns 55 FPS. Já no PUBG, o 10C consegue rodar no balanceado a uns 25 FPS, enquanto que o 12C consegue rodar no HD a uns 26 FPS. Já no Call of Duty, o 10C consegue rodar no muito alto a uns 23 FPS, enquanto que o 12C consegue rodar no médio a uns 30 FPS. Já no Fortnite, o Redmi 10C consegue rodar no baixo a uns 16 FPS, ou nem consegue rodar, é muito pouca coisa praticamente, como também o Redmi 12C tendo baixo desempenho rodando no baixo a uns 20 FPS. Já no Arena of Valor, o Redmi 10C consegue rodar no muito alto a 60 FPS, como também o 12C conseguindo rodar no muito alto a uns 60 FPS. Já no Assault 9, o 10C consegue rodar no máximo a uns 27 FPS, como também o 12C conseguindo rodar no máximo a uns 28 FPS. Já no eFootball 2023, o Redmi 10C consegue rodar no alto a uns 40 FPS, como também o 12C conseguindo rodar no alto a uns 41 FPS. Já no Ark, o Redmi 10C consegue rodar no alto a uns 22 FPS, como também o 12C conseguindo rodar no alto a uns 20 FPS. Já no Genshin Impact, o 10C consegue rodar no baixo a uns 26 FPS, como também o 12C conseguindo rodar no baixo a uns 25 FPS. Já no Black Desert, o 10C consegue rodar no alto a 30 FPS, como também o 12C conseguindo rodar no alto a 30 FPS. E no League of Legends Wild Rift, o 10C consegue rodar no super alto a uns 59 FPS, como também o Redmi 12C conseguindo rodar no super alto a uns 58 FPS. O resultado dessa comparação, começando pelo design, as dimensões deles se manteram, sendo os celulares praticamente iguais, com poucas diferenças. Quanto à construção deles, são parecidas tanto na frontal como na traseira, não teve tanta diferença, e ambos os celulares continuam com uma construção em plástico. Já as cores, o 10C tem versões como cinza, um verde e um azul, enquanto que o 12C tem versões como cinza, um verde, um lilás e um azul. Dessa forma, eu prefiro ficar com empate. Já em desempenho, eu vou ficar com empate, pois em alguns jogos Redmi 12C foi um pouco melhor, sendo mais otimizado no jogo, enquanto que outros jogos Redmi 10C foi melhor, sendo um pouco melhor, mais otimizado nesses jogos. Mas no geral, eu vejo que o Redmi 10C é um pouco melhor no desempenho, tanto seu processador sendo mais rápido, abrindo aplicativos e tendo uma fluidez maior nesses aplicativos que você consegue mexer. Outro ponto é que o Redmi 10C tem uma eficiência de bateria um pouco melhor do que a do Redmi 12C, demorando mais tempo para descarregar o celular. Então, são dois celulares que trazem chipsets diferentes, um com o Snapdragon e outro com a MediaTek. São dois bons chipsets, mas eu vejo que o Redmi 10C com o Snapdragon consegue entregar mais qualidade nos jogos e tanto no processamento ou nos outros quesitos. Já para a câmera, meu voto fica para empate, pois os dois contam com 50 megapixels na sua traseira, apesar que em algumas fotos eu vi o Redmi 10C com uma tonalidade de cores um pouco mais vivas. Mas no geral, são dois celulares que têm boas fotos com 50 megapixels, a gravação deles em Full HD é o suficiente, a frontal consegue tirar fotos satisfatórias e ambos os celulares têm uma captação de áudio razoável. Já na parte de bateria e tela, para a bateria meu voto vai para o Redmi 10C, pois ele conta com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 18 watts. E para a tela, eu fico com empate, pois os dois celulares contam com a mesma tela. E caso não tenha nenhum desses perfis, apenas que é um celular custo-benefício, o Redmi 12C tá levando essa. Você deve entender que o custo-benefício é o preço pago pelo valor que ele está te entregando, seja o desempenho, a câmera, a tela, funcionalidades, a bateria, tudo. Então, o preço do Redmi 10C está numa faixa de preço, hoje que eu gravo esse vídeo, sendo a versão de 64 GB de armazenamento e 3 de RAM, está numa faixa de preço dos R$ 689, R$ 690, R$ 700.
E a versão de 128 de armazenamento e 4 de RAM está numa faixa de preço dos R$ 950, enquanto que o 12C, na versão de 128 de armazenamento e 4 de RAM, está numa faixa de preço dos R$ 690. E tanto o link desses celulares estão aqui na descrição, então se você quiser ver mais deles, é só clicar também. Mas a gente vê que tem uma diferença de preço, o que é comum, visto que são dois celulares parecidos, e o Redmi 12C é um celular mais recente, então eles vão colocar ele mais barato. Porque se o Redmi 10C fosse do mesmo preço, acredito que muitos não comprariam o 12C e ficaria com o 10C. E tem alguns pontos de vantagem para o Redmi 10C, o que favorece que as pessoas comprariam ele. Eu vejo que a bateria dele, apesar de ter a mesma capacidade, os dois com 5.000 mAh, o Redmi 10C tem um carregamento mais potente com 18 watts, carregando mais rápido. Além disso, a entrada de carregador do 10C é do tipo C, que na minha visão é melhor do que a do 12C com uma entrada de micro USB. Em desempenho, eu vejo o Redmi 10C com seu Snapdragon sendo melhor, tanto nos jogos, que apesar de forem empatados, mas também eu vejo uma fluidez nele maior em aplicativos, que eu acho ele mais rápido. Além disso, ele tem vantagem com o Redmi 10C trazendo seu armazenamento com UFS 2.2, o que é melhor e mais rápido do que o MC 5.1 do Redmi 12C. E já como vantagem do Redmi 12C, além do bom preço que ele está no momento, é que ele é um celular mais recente. Isso quer dizer que, em tese, ele vai receber mais atualizações no sistema operacional, o que ajuda na vida útil do celular. Então, para quem quer um celular simples no uso do dia a dia, que não vai querer ter uma câmera ultra potente, uma bateria grande, ou um desempenho extraordinário, que quer um celular simples com um preço muito bom, os dois são excelentes opções. Mas, respondendo àquela pergunta no início do vídeo, Redmi 12C teve melhores comparado ao Redmi 10C? Na minha visão, não. Redmi 10C continua melhor com seu chipset e bateria, só que você tem que pensar no sistema operacional no futuro, que ele vai receber menos atualizações, e também o preço dele hoje está um pouco mais caro. Por isso que o custo-benefício de hoje fica para o Redmi 12C. E você? Qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou. E caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana. E até a próxima!